todos, sejam bem-vindos a mais uma rúbrica do Dirigismo à Segunda, uma rúbrica que se enquadra no ciclo de atividades promovido pela ANDIF, Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Futsal e Futebol de Praia, hoje com um tema que diríamos que é um tema impactante, para além de ser um tema absolutamente atual, a centralização dos direitos televisivos. Antes de passar à apresentação daqueles que são os nossos convidados, uma nota de agradecimento para a Andif, neste caso na pessoa do seu presidente, por ter promovido a criação desta rúbrica, o provedor dirigente, que é aquele cidadão que está neste momento a fazer a apresentação, Jair Silva, que é assim o meu nome. Depois, também um agradecimento muito especial àqueles que permitem, do ponto de vista de patrocínios, que esta rúbrica se mantenha e possa ser executada. Estamos a falar essencialmente da Bento Antunes, estamos a falar também da LASA, da Média Promo, da SADSEG e depois os nossos parceiros institucionais, o Gaense e a Rádio Estádio, sublinhando que a Rádio Estádio repassa este programa ao domingo, das 10 às 11 e das 19 às 20, da mesma forma que poderão, a partir de amanhã, se o entenderem, rever este programa porque é colocado na página da Andif, ou seja, em www.andif.pt. Para debater este tema, temos connosco como convidados o Dr. João Diogo Manteigas, que é, além de advogado, candidato oficial à presidência do Sport Lisboa-Benfica, e o Sr. Dr. Francisco Lampreia, que é um expert internacional em direitos audiovisuais, reputado e reconhecido como tal, e que vão, com toda a certeza, permitir-nos, dentro de sensivelmente uma hora, discutir um conjunto de temas que estão associados a esta centralização de direitos, desde logo para que possamos compreender o que é a centralização de direitos televisivos e o que é que os direitos televisivos, quais são as suas variáveis e o que engloba, também passando pela projeção do mercado português, relembrando que estamos a bater nos 10 anos em relação à primeira negociação individual de direitos televisivos, sendo certo que Portugal, a par da Polónia, da Grécia e do Chipre, são os únicos países na Europa que ainda não avançaram para a centralização de direitos. Vamos também passar, no momento posterior, a uma outra vertente da centralização dos direitos que tem a ver com aquilo que são, de facto, os elementos estruturantes para que possa ser criado um produto esse que permita aos investidores ter apetite por esta centralização de direitos e em que termos é que essas receitas poderão ser ou não ser receitas mais apetecíveis e com isso, naturalmente, a valoração do mercado português e depois três itens para o fim da nossa conversa. Este mercado português, como é que evoluiu de 15 a 25? Que perspectivas é que há relativamente aos valores que supostamente poderiam ser discutidos e apresentados e de que forma é que os clubes poderão reagir àquilo que se prevê em função de uma tendência de mercado, um crescimento considerável dos valores pagos pelos direitos audiovisuais, com a nuance, e por isso temos aqui o Dr. João Diogo Manteigas, a nuance do Sport Lisboa Benfica, que é um player específico no mercado dos direitos televisivos, e terminando com, para além das conclusões, ou antes das conclusões, com a forma como está a funcionar o mercado europeu, sublinhando que Portugal caiu do sexto para o sétimo lugar do ranking e temos já o campeonato profissional belga a morder-nos os calcanhares, e depois também uma retrospectiva, uma comparação com o mercado mundial, considerando que Portugal não está, neste momento, integrado no top 10 daqueles que são os campeonatos com receitas e mais elevadas e, portanto, nesse seu ranking, Portugal não está, e, infelizmente, para todos os amantes do desporto e, em particular, do futebol, não está nesse top 10. Começando pela primeira abordagem, pelo primeiro tema, eu pedi ao Francisco, que permitiu que assim o tratasse na condução do programa, que nos pudesse fazer uma explicação e uma introdução sobre, de facto, quando nós falamos em direitos televisivos, excluindo a parte radiofónica, porque não se inclui nos direitos televisivos, estamos a falar objetivamente do quê? Como é que nós podemos definir estes direitos televisivos?
que não se limitam só ao acionar o comando para ver a televisão. O que é que engloba tudo isto e para depois passarmos para o contexto europeu e o contexto mundial? Francisco, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Muito boa noite a todos e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar com esta audiência especializada no tema. Géry, ainda a tua pergunta, o que é que são os direitos televisivos? Os direitos televisivos são os direitos televisivos, os direitos audiovisuais é um conceito mais amplo que inclui, obviamente, os direitos digitais, os conteúdos e tudo aquilo que permite aos fazer um broadcasting não só do seu jogo live, mas de todo o ambiente e de todo o storytelling que os clubes têm de uma forma especializada. Eu entendo que em Portugal todo este tema de conteúdos é um bocadinho distante, porque não se trabalha da forma como se deveriam trabalhar e, portanto, daí a importância da centralização, daí o tema do debate de hoje. Acho que é importantíssimo desmistificar o tema centralização. Parece que a centralização é um monstro que vem aí destruir os valores financeiros pagos portanto, pelos operadores. Eu penso que é importante desmistificar que, e digo muitas vezes, a centralização não é um problema do futebol português, nem será um problema do futebol português, e a centralização não é a única solução para os problemas do futebol português. Portanto, a centralização é um veículo pelo qual a Liga Portugal tem de executar e implementar de imediato, e sabemos que é a partir de junho de 28, esta forma integrada de gerir e comercializar os direitos audiovisuais. Isto é absolutamente essencial para o desenvolvimento do futebol português. Francisco, numa breve passagem dos conteúdos que estão englobados aqui nos direitos audiovisuais, duas questões antes de avançar para o João. Primeiro, como é que é perspectivado este conjunto de direitos audiovisuais no contexto europeu e no contexto mundial? E depois, como é que podemos fazer o contraponto, nomeadamente com a Fórmula 1, o ténis e o golfe, que sabemos que geram também a este nível receitas avultadíssimas e, portanto, com um passado que eu diria de grande vantagem em relação àquilo que é o panorama português. Como é que nós podemos fazer aqui um breve aporte sobre estes dois temas? Jerry, eu penso que é muito fácil todos percebermos que qualquer produto, qualquer marca que não seja gerida de forma integrada e centralizada não vai estar a ser eficiente na sua estratégia ou alinhada com o business plan para o qual nos propomos. E, portanto, a Premier League chegou a essa conclusão imediatamente quando a sua criação. Se olharmos para o nosso país vizinho, a La Liga também centralizou faz agora 10 anos. As outras ligas europeias top 5 estão todas centralizadas e, portanto, basta olhar para este histórico das ligas e ver que a Premier League é obviamente um caso de sucesso tremendo, portanto é estabelecida, como eu dizia, em 92. Há um primeiro momento em que os direitos domésticos vão ao mercado e os bidders, portanto, do Reino Unido vão e fazem realmente uma oferta para os direitos domésticos. Eu chego ao Manchester City na época de 2011, 2012, portanto, entramos numa década de internacionalização dos direitos. Hoje, a Premier League, os direitos internacionais representam 58% do valor total dos direitos da Premier League e, portanto, se olharmos para o modelo da Premier League, temos obviamente um case study fenomenal de direitos e, portanto, a Premier League bate-se a milhas das outras quatro ligas, se quisermos considerar só as top 5. Isto foi através de uma estratégia que já tem 30 anos e, portanto, nós temos que entender também que ao falarmos em centralização, não estamos a falar, nem podemos estar a medir métricas de curto prazo. Temos que olhar para a estratégia de médio e longo prazo e, mais uma vez, eu estou totalmente a favor que isto tem que andar para a frente de uma vez por todas, por vários motivos que iremos debater hoje. Ao olhar para a La Liga, que é um caso mais recente, como eu dizia, com uma década, também já conseguimos ver os resultados fenomenais que a La Liga consegue, com crescimentos de 250% nos direitos audiovisuais, com métricas comerciais, porque depois o sponsorship e os resultados comerciais vêm em linha com
todos os novos mercados que se abrem, e nós podemos falar disto de uma forma muito simples. A partir do momento que as receitas ou temos mais consumidores atentos ao nosso produto e a querer estar envolvidos com o nosso produto e com a nossa marca, nós vamos conseguir, obviamente, mais receitas. E, portanto, a fórmula é simples. A Bundesliga, a Série A e a Liga 1 também tiveram esse período de crescimento. Agora, eu dava um grande alerta que, quando falamos do contexto em que a La Liga foi criada em 2015 e 2016, e quando falamos nos ciclos atuais de renovação de direitos domésticos internacionais, o contexto está bastante diferente, porque nós hoje temos um contexto onde os direitos domésticos estão estagnados, portanto, com crescimentos residuais na componente doméstica, e crescimentos exponenciais na Premier League nos direitos internacionais, mas também, diria, residuais em algumas ligas, e falamos no caso belga e francês e italiano, que são realmente preocupantes, no sentido de vermos o que é que poderá estar aí a bater à porta. E, portanto, eu faço este alerta. O cenário, o contexto de 2015, 2016 é completamente deste cenário que nós vivemos em 25, 26. Temos com essa deixa para depois voltarmos à conversa, e essa deixa da grande preocupação por estarmos em Portugal a abordar o tema claramente numa fase de contraciclo, ou seja, em que aquilo que os mercados ditam é uma diminuição, salvo raras exceções, diminuição dos valores de aquisição em termos de concurso, mas voltaremos a isso. João, boa noite, obrigado pela presença. Como é que o olhar de alguém que se candidata a um clube, eh, como é que olha para estas matérias relativamente não só àquilo que compreendem os direitos audiovisuais, mas sobretudo percebendo este contexto europeu de manifesto declínio? Antes de mais, boa noite a todos. Agradecer aqui ao Jerry, que já o conheço há muito tempo, o convite. Eu começaria por dizer que não tem a ver com a candidatura propriamente dita ao Benfica, tem a ver até com uma posição que eu defendo já há alguns anos e que, ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, tem-se confirmado enfim, essas condições. Nós ainda não percebemos se há uma retração ou se há uma saturação no mercado global, no contexto europeu. E depois há aqui algo que o Francisco disse, vou pegar naquilo que ele disse, que é muito importante, que tem que se, de alguma maneira, desmistificar esta questão da centralização. Há aqui enfim, muito contrassenso, às vezes, em determinadas posições públicas. Eu, por exemplo, eu não sou contra a centralização, eu sou contra não haver informação, nem uma projeção daquilo que deve ser feito em Portugal para uma centralização. O que é que eu quero dizer com isto? Desde que o governo impôs, em 2021, um modelo, não digo modelo, mas impôs que, a partir de determinado ano, a Liga e a Federação têm que comunicar à ADC, à Autoridade da Concorrência, qual o modelo para vigorar, não há informação absolutamente nenhuma. Temos um estudo ou outro em Portugal, por parte de uma consultora fiscal, em que diz que temos que centralizar e isto vai valer à volta de 300 milhões de euros. Pois, mas é que isto não funciona assim, nem em Portugal, nem em lado nenhum. E, como também já foi dito pelo Francisco e como pelo próprio Jerry, ao longo do tempo, as alterações foram-se, de alguma forma, alterando. É simples. A Liga Inglesa, por exemplo, no último ciclo, tinha previsto um crescimento de 77%, foi de 4%. A Itália teve um decréscimo, salvo erro, de 3%. A Liga Alemã só conseguiu 2%, ainda agora em dezembro. E houve alterações, teve, aliás, fazer algumas alterações. A Liga Francesa já se sabe o que é que aconteceu depois do colapso da Média Pro. Portanto, nós temos que olhar para a centralização na altura em que ela for, ou não, obrigatoriamente, implementada, e, acima de tudo, por uma coisa que eu acho que é muito pouco debatida em Portugal. Portugal não tem a mesma realidade que tem qualquer outra liga das Big Five, ou qualquer outra liga até inclusivamente mais próxima de Portugal. Eu percebo a tentação que existe em aqueles modelos lá fora estão a funcionar, nós temos que meter aqui em Portugal uma coisa a funcionar da mesma maneira. Não, está errado. Cada país tem a sua idiosincrasia e, portanto, nós temos é que arranjar um modelo que seja benéfico para todos. E aqui não falo só da questão financeira. A questão financeira, obviamente, é muito importante. Porque repare numa coisa,
O exemplo que eu conheço muito bem. Benfica, desde 2015, fez um negócio de 400 milhões. São 40 milhões de euros por ano, à volta disso. Se o Benfica, que é o caso que eu conheço bem, vier a perder de futuro, não faz sentido defender a centralização para esse efeito. Faz sentido todos ganharem, porque é mais fácil meter os que ganham menos a ganhar mais. A questão aqui não é essa, né? A centralização não está relacionada só com aqueles que ganham menos passem a ganhar mais. Aqueles que ganham o mesmo também têm que passar a ganhar mais. Portanto, não é uma questão só puramente económica ou financeira, e há outros fatores também muito importantes, relacionados, por exemplo, com a própria questão cultural. Nós somos um país, temos uma realidade muito distinta de muitas outras, porque nós, 95% neste país, os interessados em futebol pertencem a 3 clubes. Isto é declarado, quer dizer, isto é público. Portanto, o próprio negócio em si, o próprio consumidor, quando quer agarrar o produto, não agarra a 100%. Agarra numa determinada percentagem de todo o universo que lhe é prestado. E, portanto, todas estas condições, fora condições geográficas, políticas, entre outras, demográficas também, capacidade de rendimento, o rendimento que nós temos para pagar. Portugal paga, é dos mais caros para pagar para ver futebol, por exemplo. Lá fora é ao contrário, exatamente. Têm mais capacidade financeira e pagam menos para ver futebol. Portanto, há uma série de fatores que têm que ser debatidos, e é isso que eu acho que deve acontecer. Não tem existido debate. Nós temos uma Liga Centralização, que é uma empresa que foi criada pela Liga, para estudar o produto, estudar o modelo e apresentá-lo. Mas eu acho que nós temos que debater ainda mais esta situação, entre todos, não só entre os clubes de futebol ou as sociedades esportivas, não só a Federação, não só a Liga, mas o próprio consumidor em si. Eu acho que o adepto, o sócio, o simpatizante, o consumidor final, tem muito a dizer também. E depois, para finalizar, também 2 coisas muito importantes. Nós temos que perceber o real valor que existe no futebol português. Primeiro, qual o real valor internamente e qual é que é o valor que este produto que nós temos cá, quem é que quer comprar lá fora e por quanto é que quer comprar. E aí voltamos ao início, aqui da minha parte, quando eu digo que tem que se perceber se há uma retração ou não e o que é que o mercado está a pedir. Temos aqui um expert nessa matéria que pode. Eu ia só dizer, se me permite, Faz favor, sim. eu acho que o João tocou aqui em 2 pontos que são fundamentais. Um deles é que ninguém quer nivelar o futebol português por baixo. Todos queremos nivelar o futebol português por cima e nós somos altamente dependentes das receitas das competições europeias e o nosso futebol tem características muito próprias. Mas há aqui um ponto que tem a ver com a falta de rigor que até agora e a falta de debate que existiu e que o João referiu e bem. E para mim é impressionante a ligeireza com que se fala nos números, sem nenhum estudo vinculativo a falar de quais são os modelos de comercialização, qual é a estratégia de internacionalização, etc. Portanto, falam-se em números com uma ligeireza tremenda e acho que um dos grandes problemas que nós vivemos hoje são as expectativas que foram criadas sem rigor. E acho que isto tem que ser dito de forma clara. E depois o João dizia muito bem, nós não somos a Premier League, nós não somos a La Liga, nós temos umas características muito próprias no nosso futebol, portanto não vamos fazer um copy-paste das outras ligas europeias, e posso mesmo falar mundiais, porque nós trabalhamos, trabalhamos a Liga da MLS, trabalhamos a UFC, e Jerry fizeste a pergunta da Fórmula 1, da NFL, da NBA, portanto nós temos que ir buscar os melhores exemplos de todas estas ligas, de todas estas competições, e adaptar às nossas características. E, portanto, não vale a pena dizer que vamos criar um bid internacional ou um concurso internacional, como tem feito, e estamos a faturar 8 milhões de euros nos nossos direitos internacionais. Portanto, Exatamente. isto é mais um fator a favor da centralização. Porque os direitos internacionais têm que ser, obviamente, geridos de forma centralizada. Porque o que aconteceu em Itália, ou o que acontece em França, foi um mercado estratégico, como o Reino Unido não compra os direitos italianos e franceses, e eles têm que criar um canal D2C, Direct to Consumer, portanto, um canal de subscrição, e, portanto, será que nós vamos ter que entrar pelo mesmo caminho? Quais são as tendências do mercado ou os best practices do mercado nestes campos? E, portanto, há aqui várias questões. Portanto, uma é a falta de rigor nos estudos apresentados. A segunda é qual é efetivamente a estratégia que vamos adotar olhando para a frente, não é? Francisco, deixa-me só mais uma sim, coisa. E há um outro fator que eu lembrei-me agora, nem tocamos aqui, que raramente é tocado, que é a pirataria.
que é uma coisa que, por exemplo, o Javier Tebas em Espanha está constantemente a falar, a publicar e que é quase tabu, não é? E nós somos, segundo um estudo agora até do EGOV no Reino Unido, obviamente que a Premier League é a mais pirateada de todas, porque também é que movimenta mais, mas a portuguesa também é das mais pirateadas e, portanto, é um outro tema que é chave para aquilo que nós estamos aqui a debater e também quase nunca é falado. Das vossas intervenções, e corrijam-me se eu estiver errado, podemos sublinhar primeiro uma ocultação, uma falta de informação sobre um tema que é absolutamente estruturante para o futebol português. Creio que é isto que podemos concluir daquilo que vocês relatam. Depois, os números que foram sugeridos no único estudo que se conhece e que apontariam para 300 milhões e tendo como espelho a La Liga, eu diria que pergunto, e vocês vão me corrigir naturalmente, estamos a falar de um espelho que só poderia ser sem reflexo, porque de facto a La Liga não tem rigorosamente nada a ver com a Liga Portuguesa no que quer que seja, desde logo porque tem um caminho já de 10 anos feito em termos de centralização, o que não acontece connosco, porque desde 2015 que fizemos a primeira contratação individual e daí para cá nada houve, e depois aquilo que vocês aqui transmitiram e que me parece que é um elemento importante para nós desenvolvermos mais. Nós estamos a pouco mais de 2 anos para cumprir a disposição legal que obriga à apresentação do projeto conjunto entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga junto à autoridade para a concorrência e a imposição legal é para a época 28-29. Pergunto eu, um, tomando uma expressão do Francisco, não se trabalhou como se devia. Traduzindo e trocando isto por miúdos, Francisco. Efetivamente, nós temos dois prazos que são importantíssimos e que estão ao virar da esquina, que é junho de 26, a aprovação da distribuição, e que é o início da época de 28, que é efetivamente o kick-off do modelo centralizado. E volto ao ponto da discussão. Acho que a discussão tem que ser uma discussão rigorosa e acho que já se deviam estar a definir caminhos para o futebol português. E vemos um silêncio tremendo por parte da Liga Portugal relativamente a este ponto, quase que diria que um silêncio assustador com uma temática de tamanha importância que irá determinar o modelo competitivo e os modelos de futuro. Eu ouço falar muitas vezes, os clubes vão perder dinheiro, vão ganhar dinheiro. É certo que quem vai definir o valor total dos direitos audiovisuais é o mercado, não é a centralização, não sou eu, não é o João, nem é o Géry, portanto, quem vai definir é o mercado. Mas a forma como se vai ao mercado e a forma e a estratégia que se monta para ir ao mercado vai ser absolutamente determinante, como foi nas outras ligas. E, portanto, acho que essa discussão já devia estar a acontecer. Acho que é importantíssimo percebermos também que o termo perda. O que é uma perda? É uma perda de curto prazo? É uma perda financeira? É uma perda de médio prazo? Porque se nós formos dividir 10 por 3, todos sabemos fazer contas. Se nós formos dividir 10 por 18, também todos sabemos fazer contas. Portanto, isto para mim é uma conversa que não é estratégica nem estruturada. Nós temos que montar um plano a 5, 10, 15, 20 anos e perceber que a centralização é o futuro do futebol português e, portanto, ainda existe aí um rumor que pode haver agente contra a centralização e que pode ser. Eu acho que isso é um erro, é tirar com o problema para a frente. Nós temos que imediatamente executar a centralização de forma eficiente e, portanto, vamos ter que abrir este debate. Este debate, agora com eleições na Federação, eleições na Liga, nestes próximos meses vai com certeza ser um tema quente, portanto estamos realmente aqui a discutir um tema que vai ser prioritário nos próximos meses e penso que toda a discussão é bem-vinda porque vai ser muito importante para definir exatamente esse fato à medida que temos que fazer para o futebol português na comercialização dos nossos direitos. Mas, Francisco, enquanto expertise nesta matéria, é possível concluir que era suposto, nesta altura, haver uma estratégia para um tema tão importante quanto este, que não se vislumbra qualquer estratégia. Podemos É, afirmar isto?
Obviamente, agora, se não foi feita a estratégia, vai ter que ser feita rapidamente, vai ter que ser feita rapidamente, e relativamente aos valores, é assim, 300, 350, 400, eu acho que em vez de estarmos a discutir o valor final, era importante definir como lá chegar e como chegar a esses valores, acima de tudo, na conquista de novos consumidores e de novos fãs para o futebol português, onde é que eles andam, quais são os mercados estratégicos e como é que nós vamos penetrar exatamente esses novos consumidores e como é que vamos conquistá-los para realmente serem consumidores do nosso produto e da nossa marca. No fundo, um tema que deveria ser prioridade absoluta é um tema que tem estado até à data no fundo do magote de temas que dominam o futebol português, e em particular o futebol profissional. Mas permitam-me Olha, aos dois eu diria, para mim, como especialista, gostava de ver mais rigor e mais conversa específica sobre este tema. Agora, se é prioritário ou não, é uma das prioridades do futebol português, porque o futebol português tem vários temas super sensíveis e que têm que ser encarados também. Agora, eu acho é que tem que haver um approach holístico a todos os temas, e este approach holístico, obviamente, que inclui a centralização. Deixem-me colocar esta pergunta aos dois. Espero que não seja uma pergunta desbocada ou ingênua. Um, Sendo certo que os mercados vão comprar, como em qualquer situação comercial, o mercado compra o produto, o melhor produto é o produto que tem um melhor preço. Correto? É dos livros, creio eu, que não há nenhuma teoria económica que contrarie isto, não é? Portanto, o melhor produto é aquele pelo qual se paga melhor preço. Pergunto eu se nós não perdemos demasiado tempo pensando na receita sem ter trabalhado o produto para que esse produto seja um produto muito mais valioso do que aquilo que atualmente é. Claro, Perguntei para os obviamente. dois. Eu posso responder já, como é óbvio, quer dizer, nós deixámos passar este tempo, parece-me a mim, sobretudo por politiquices. Ou seja, já sabia que ia haver necessariamente eleições na Federação, isto porque Fernando Gomes atingiu o final de mandatos obrigatórios e, portanto, teria que Há 4 anos acontecer. que se sabe isso, não é? Exato. Sim, há 4 anos, mas a questão aqui é que o interessado, neste caso, que foi Pedro Proença, que desencadeia esta questão da Liga também, porque o governo não acordou em 2021 e faz aquele decreto-lei que, diga-se de passagem, pouco ou nada tem, é um conteúdo muito curto para um tema tão importante, para um futuro tão importante como é a questão da centralização em Portugal. E, portanto, obviamente, foram ouvidos stakeholders, a Liga, a Federação, etc. Até a própria ADC. E é muito simples responder à pergunta, mesmo quando estávamos a sair do Covid. Ninguém se quis sentar à mesa preocupado como é que isto devia funcionar, quando é que isto devia funcionar e, acima de tudo, como é que vamos decidir que isto vai funcionar. O que foi feito foi encomendado um estudo, tem-se conhecimento de um estudo, foram feitas 3 análises por parte de 3 entidades também distintas relativamente à possibilidade de captação e à valorização daquilo que é a centralização. É aí que nós depois sabemos e tomamos conhecimento dos 300 milhões, etc., por aí fora, que quando vamos Quadrantes, confrontar, Forte e tudo, exatamente, e tal e qual. BCG. E, portanto, quando nós vamos confrontar com a realidade e que os números são falados, e que eu digo números porque estamos sempre à volta de uma questão matemática, quer dizer, temos que olhar para a demografia, para o consumidor, os subscritores, as operadoras, estamos sempre a falar de números. E, portanto, porque é que eu digo politiquice? Porque realmente o catch aqui, o que a Liga, neste caso, andou a fazer e só a Liga foi, não se preocupem, ninguém vai ficar a perder. Perder como? Financeiramente. Quem lança este próprio chavão é a Liga, não são os clubes que decidiram começar a preocupar-se com esta situação. Acho que os clubes começaram-se a preocupar, as sociedades esportivas, a partir do momento em que todos nós percebemos não há trabalho da parte da Liga, nem antes nem depois da constituição da Liga de Centralização, para esse efeito. E depois também temos aqui outros problemas, obviamente, que estão relacionados com as próprias sociedades esportivas. Vou dar o caso do Benfica. O caso do Benfica tem 3 administradores à frente do Benfica, foram assim ao longo dos últimos anos na Liga de Centralização. E, portanto, há depois também aqui estas questões que têm relevância e têm peso, obviamente, depois para tratar desse tema ou de outros temas através da Liga, seja na Federação. Portanto, a uma dada altura do campeonato, nós temos politicamente pessoas interessadas em moverem-se de um lado para o outro. Curiosamente, essa movimentação
é sempre para dentro de entidades que tratam desta mesma situação, nomeadamente a centralização, e não se preocuparam com uma coisa, que foi deixar o trabalho feito para dar seguimento posteriormente. E quando eu digo o trabalho feito, e aqui lanço esta questão da preparação que o Jerry perguntou, e também a centralização não pode ser só vista como puramente transmissão de direitos audiovisuais ou os direitos audiovisuais na sua, enfim, na sua generalidade. Tudo isto está interligado. Eu, quando digo que Portugal tem, na minha primeira intervenção neste debate, quando eu digo que Portugal tem a sua própria identidade, significa que nós temos que melhorar o produto para tentar obter uma maior mais-valia, para tentar atrair os investidores, para tentar atrair aqueles que são os compradores. Já nem tanto os operadores, porque os operadores, efetivamente, podem funcionar como intermediários, como comprador final também. Portanto, há aqui várias nuances pelo caminho. Eu não queria ir por aí, embora possamos discutir. O que eu queria dizer é que não foi pensado até agora, ou foi encostado, ou está pelo menos em suspenso, uma possibilidade como a reformulação dos quadros competitivos. Que eu entendo, por exemplo, podia ser, aí sim, como diz o atual Presidente da Liga e candidato à presidência da Federação Portuguesa, um game changer, não é? Novamente reformular os quadros competitivos como nós tivemos há muitos anos atrás e que poderia ser benéfico para Portugal. E, portanto, tudo isto está interligado. Não podemos estar à espera de apresentar um modelo que, à partida, o que se quer e que se pretende é, e o Jerry já disse, por espelho, o modelo espanhol. Eu pergunto, qual é que é a lógica de nós estarmos a tentar, de alguma forma, eu percebo a distribuição do modelo espanhol, que é interessante, até porque nós temos desportivamente algumas ligações parecidas, a questão latina. Mas reparem, fatores esportivos, o Real Madrid e o Barcelona são duas potências mundiais a nível de chamariz e de atração para este tipo de efeito. Não se esqueçam que nos últimos 23 anos das competições europeias foram os clubes espanhóis que ganharam a maioria delas. Outra questão, por exemplo, relacionada com os mídias, e que há bocado o Francisco também e eu não tocámos, e eu acho que é importante. Não há concorrência das operadoras em Portugal. Isso acabou quando todas entraram, nomeadamente a nós, a Vodafone e a Altice, né, a Mel, entraram todas dentro do capital da Sport TV. E agora temos uma operadora nova, que é a Digi, acabadinha de entrar em novembro no mercado português, que pode vir a abanar com isto, quero dizer, pode se impor aqui, com que a autoridade da concorrência venha dizer, calma que agora há aqui um problema de concorrência, porque a Digi também quer transmitir jogos desportivos, por exemplo, ou futebol, outra coisa qualquer, e não lhe é permitido porque tem a porta fechada de quem é acionista da Sport TV. E atenção que isto foi dito numa entrevista a um dos gerentes portanto, da Digi. Pois há aqui as questões sociais e demográficas que já falámos. Espanha é 4 vezes maior que nós, tem mais dinheiro, tem mais pessoas, e os valores de futebol, comparativamente em termos de salários, não têm a mínima hipótese, quer dizer. Portanto, se eles olharam para o modelo, quem pensou no modelo em pegar no exemplo espanhol, eu acho que foi meramente pela questão da divisão, que é 50 para X e os outros 50 dividido em 25 pela implantação social e 25 pelos resultados esportivos, percebo, mas só isso não chega. Nós temos que fazer um fato feito à medida. E ninguém pensou nesse fato, não está feito, nem sequer a primeira linha foi cozida. E têm vergonha de serem enfrentados ou têm algum receio de ser também confrontados com esta situação. E, portanto, quando eu falo que é necessário nós trazermos mais os adeptos, mais o consumidor, mais os sócios, mais os simpatizantes, porque são eles o verdadeiro a pessoa que no final paga para ver o produto. E se o produto não é bom, não querem. A pirataria aumenta, os preços aumentam, porque a procura também não é assim tanta. Tudo isto está ligado. Quando vocês falam, e muito bem, a expressão mais correta foi holisticamente. O produto não se vende só como sendo o jogo do Benfica, do Porto e do Sporting por fim de semana. Eu quero é vender o Tondela contra o AFS. E, portanto, eu preciso que haja alguém que queira pagar um preço por esse jogo, porque isto é o todo. E é aí que eu estou a dizer, é fácil de chegar ao aumento, ao providenciar um maior ganho para os clubes pequenos. O problema reside exatamente nos clubes ditos maiores e que também têm aqui uma palavra a dizer, tal como todos os outros. Francisco, como é que nós. Faz favor, Francisco, faz favor. Queria comentar antes de eu perguntar. Faz favor. Pergunta, e vou falar aqui em 2 ou 3 pontos que o João referiu. Nós temos um futebol, já falámos, com características muito próprias, de termos, eu diria, 4 grandes, incluo o Braga,
Vitória também com muita força hoje em dia, perdemos outros clubes de referência como o Boa Vista, infelizmente, mas nós temos uma sentido clubístico muito. Portanto, nós temos que, obviamente, valorizar os clubes que realmente são os nossos grandes embaixadores internacionais, mas também temos que não podemos ter uma disparidade de rendimentos de 1 para 15, quando a média europeia é 1 para 2, 1 para 3. Eu também não diria que nós temos que passar de 1 para 2, de 1 para 3, mas se nós diminuíssemos de 1 para 8, 1 para 10, Claro, claro. perfeitamente aceitável e toda a gente ficava contente. Portanto, nós temos este tecido que todos, que temos que considerar todos, mas obviamente, como eu dizia no início, temos que nivelar o futebol português por cima. Receitas das competições europeias são absolutamente essenciais para os clubes portugueses, representam 25% das receitas totais, quando a média europeia está nos 6 a 12%. Portanto, nós somos altamente dependentes e não podemos, de forma alguma, sacrificar a competitividade internacional dos nossos clubes. Mas nós somos resilientes, nós somos muito resilientes e se nós olharmos para o nosso produto e para a nossa marca, nós somos fantásticos a produzir jogadores, somos fantásticos a produzir treinadores. Eu acho que há aqui uma grande falha da Liga Portugal relativamente aos dirigentes. Acho que os dirigentes merecem palco e merecem, obviamente, eh, todas as menções honrosas possíveis, porque são eles que, no fundo, conectam todas estas peças e promovem realmente as grandes vendas que são efetuadas. Eu no outro dia falava com um dirigente que me dizia: esquecem-se de quem comprou a primeira meia de leite ao jogador que agora é internacional e está na Premier League. Eu acho que isto foi um exemplo. Jerry, tu também és treinador, és dirigente, e nós sabemos, eu também sou do tempo em que jogava futebol e o prémio de jogo era uma sandes mista. E, Sim, portanto, sim. é preciso valorizar o dirigente nacional. E, portanto, jogador, dirigente, nós temos realmente estes assets que têm que realmente ser todos colocados no blend da excelência do nosso produto. E depois, ao ir ao mercado, temos que ir de forma muito estruturada, perceber onde é que nós somos bons, mas terem atenção que os mercados internacionais hoje em dia estão saturados das top 5 ligas, com conteúdos de entretenimento, com música, com tudo isto, e nós temos que perceber como é que nós, marca Liga Portugal, vamos conseguir penetrar nestes mercados maduros ou emergentes. E coloca-se a questão também dos PALOPs e dos países de língua portuguesa. Podem não ser os territórios com mais poder de compra, mas são efetivamente territórios que nós temos que conquistar e olhar até para sinergias futuras. E, portanto, isto tudo é o que nos coloca numa potencial gestão centralizada do nosso produto. E eu acho que a Liga Centralização, para quem ainda não está convencido de que é realmente o caminho de futuro absolutamente necessário e de sucesso, nós temos que pensar realmente na gestão. Onde é que está o aumento da capacidade negocial por parte de todos os stakeholders? Como é que nós vamos, por exemplo, ter uma visão global para a marca da Liga Portugal? Qual é a nossa estratégia de médio e longo prazo? Quais são as economias de escala e as sinergias que nós vamos criar com certos mercados? Vamos criar tensão competitiva? O João acabou de referir, um novo player no mercado. Como é que nós vamos pôr todos estes players em tensão competitiva para conseguirmos o maior benefício na nossa negociação? Quais vão ser as estruturações dos pacotes? Quantos pacotes é que vamos definir? Como blend? Isso é absolutamente essencial para uma negociação, quer da NFL, quer da NBA, quer da Fórmula 1. Jerry, falaste, portanto, estas competições não falham neste ponto, porque são absolutamente eficientes. Qual é o conteúdo personalizado? Cada vez mais o consumidor está a exigir conteúdo personalizado, línguas diferentes, regiões diferentes. Como é que nós vamos colocar o nosso produto em todos os segmentos de mercado com consumidores dispares, jovens, médios, cada um com as suas exigências, etc. Portanto, tem que haver aqui uma estratégia muito consistente, com equipas muito capazes, para, efetivamente, não sendo nós um mercado de volume, mas sendo um mercado boutique, chamemos-lhe assim, como é que nós nos vamos posicionar neste contexto internacional e global, não é? Nessa perspectiva e encadeando naquilo que nós estamos aqui a debater, surgem ou ressaltam duas questões para vos colocar. A primeira delas, é esta. Um, Diminuindo a competitividade, diminuindo também, depois, por força da competitividade, também as assistências, porque se eu não tenho um produto competitivo para assistir, também não vou ter um produto competitivo para comprar e, por sua vez,
para vender. Como é que nós conseguimos aqui um equilíbrio para poder, no fundo, combater esta macrocefalia que o Francisco falou em Porto, Benfica, Sporting, Braga e Vitória, essencialmente, e depois, como é que, na vossa perspectiva, nós podemos encontrar aqui um modelo de distribuição, porque esse é outro problema que se levanta, porque da pouca informação, para não dizer quase nenhuma, que resultou sobre esta matéria, um dos itens que se propunha para o remanescente dos 50% tinha a ver com a implantação social. E, portanto, a implantação social é claramente, com o devido respeito, beneficiar o Porto, Benfica e Sporting, não é? Porque são eles que têm uma fatia muito, muito grande do mercado. E, portanto, colocava-vos essas duas perguntas. E se neste modelo de aprovação do pouco que se sabe, estes 25%, sensivelmente, de distribuição em função da implantação social, se é ou não uma forma de colocar sol na eira e chuva no naval. Ou seja, dar um reboçado aos pequenos, continuando os grandes com uma tablete de chocolate. Eu posso responder, pelo menos da minha parte, inicialmente, vamos lá ver uma coisa. O Francisco tocou num assunto que é numa parte extremamente essencial. A disparidade é muito grande. A disparidade que existe hoje é muito grande. Mas a disparidade que é muito grande, nós temos que perceber o contexto o contexto histórico, ou seja, sempre existiu, sim ou não? Sempre existiu. Nós queremos diminuí-la, temos que arranjar forma de a diminuir, completamente de acordo, a 100%, mas isso não significa que nós consigamos fazê-lo reformulando por completo aquilo que é o enquadramento sociodesportivo em Portugal. Ou seja, se eu tenho um mercado em que 95% está literalmente consumido por três clubes, eu acho que está errado eu tentar ir contra isso. Ou seja, eu tenho que ir ao encontro disso. Eu tenho que conseguir continuar a cativar esses, respeitando essa questão da implantação social e, ao mesmo tempo, nivelar, trazer ao de cima aos outros. Eu acho que isso, muito honestamente, da minha parte, e este é o meu contributo, eu acho que isso consegue-se no imediato, quer dizer, no imediato, consegue-se fazer no imediato uma coisa, que é a alteração dos quadros competitivos. Foi por isso que eu há bocado disse esta questão, aliás. Não é à toa nós podemos estar aqui a comparar com outras ligas, eu acho que isso não faz sentido. Podemos trazer aqui a questão dos playoffs, posso trazer o caso dos Países Baixos, que desde 2005, 2006, que reformulou os seus quadros competitivos, já houve 5 campeões diferentes. Nós podemos estar aqui a noite toda com condicionantes, condições e termos que são válidos para qualquer discussão, que é isto que efetivamente falta trazer para cima da mesa. Várias hipóteses para chegarmos a um consenso contra o modelo. Portanto, o problema está completamente decifrado. Não é escondido, não está escondido, está à frente de toda a gente. Há uma diferença exorbitante entre aqueles três para o resto. Temos aqui um Braga e temos aqui um Vitória Sport Clube que lutam ano após ano para tentar chegar lá acima, destacam-se relativamente dos outros, de vez em quando, por exemplo, acontece agora este ano, não é assim tanto que está a acontecer, isso também revela uma boa gestão por parte dos dirigentes relativamente aos outros clubes, mas nós não vamos conseguir livrar-nos da realidade de ter que lidar com este mercado que nós temos, que está completamente consumido em 95%. Portanto, nós temos que ir ao encontro de todos. Eu acho que formulando os quadros competitivos conseguimos. Eu acho que efetivamente isso já aconteceu, já houve essa intenção. Nós depois, mais tarde em 2014, salvo erro 15, tivemos novamente que aumentar os quadros competitivos na Primeira Liga por causa da entrada do Boa Vista, como já havia sucedido também com a questão do Gil Vicente. É uma questão que nós temos que ter em conta, porque é uma questão legal, ou seja, não estava programado a acontecer, os regulamentos foram alterados, e até temos regulamentos que são contraditórios na realidade, são antagónicos. O regulamento de competições diz uma coisa, o regulamento disciplinar diz outra. Portanto, Portugal não está estruturado, não está organizado no seu edifício desportivo para conseguir dar um passo em frente e finalizar com a centralização dos direitos audiovisuais. E o que eu quero dizer é, se nós não resolvermos o que está tudo na base dessa pirâmide, se nós não nos organizarmos relativamente a isso, não dermos as condições necessárias para conseguirmos chegar a temas como, lá está, a centralização dos direitos audiovisuais, já estamos a querer começar a casa pelo teto, e não é assim que se faz. Portanto, a questão aqui é, em vez de nos preocuparmos tanto já com o modelo em si, quando eu digo o modelo é, como o Jerry estava a dar o exemplo,
do modelo espanhol, em que Portugal parece que o modelo mais adequado será o espanhol. Nós, em vez de pensarmos nisso, nós temos que perceber uma coisa. Eu lembro que o José Manuel Constantino, o saudoso José Manuel Constantino, que já faleceu infelizmente, ex-presidente do COP, dizia uma coisa, disse numa entrevista, na última entrevista à Visão, à revista Visão, o seguinte: é impossível pensar-se em planos estratégicos, e em Portugal acontece sempre isto, sem olharmos para o passado. Normalmente o que acontece muito no desporto é quem assume a presidência de um clube, de uma entidade esportiva, etc., o que é que faz? Faz. A partir de hoje nós só podemos pensar no futuro e vamos esquecer o passado. Está errado. Nós temos que olhar para o passado, o que é que foi mal feito, o que é que está mal feito, o que é que aconteceu, planearmos o presente neste preciso momento e depois pensarmos no futuro como é que nós vamos adaptá-lo. Estar a falar sempre da centralização dos direitos audiovisuais, nas questões financeiras, na questão da implantação social, ela já existe. Cabe às próprias sociedades esportivas, com as edilidades, com as agremiações, com a questão social e demográfica local, geograficamente falando, conseguir dar esse rapport, ou seja, nós precisamos de identidade local também. O exemplo espanhol, por exemplo, quando nós falamos do exemplo espanhol, nós passamos sempre ao lado disto. Se eu for ver quantas pessoas vão ao estádio do Albacete, ou quantas pessoas vão ao estádio do Celta de Vigo, ou quantas pessoas vão ao estádio do Recreativo do Elva, as pessoas, se calhar, não sabem ou não têm noção da quantidade de pessoas que lá vai. Isso tem a ver com uma questão demográfica, quer dizer, não tem a ver só com futebol. Nós estamos a pensar sempre em futebol, sempre nos clubes, nas cidades esportivas, nós temos que pensar mais no país e naquilo que a política também nos pode dar e naquilo que o governo também nos pode dar. Nós estamos a falar de um governo que teve de retificar no orçamento aquilo que é o investimento no desporto público. Porquê? Porque foi criticado e mesmo assim o aumento não foi nada especial. Tudo isto que eu vos estou a falar está interligado. Nós não podemos estar constantemente só a focarmos numa coisa que é o futebol profissional, por exemplo, quando também temos que pensar nos direitos audiovisuais relativamente àquilo que é o futebol não profissional, que é um papel que a Federação tem que desempenhar e pensar em como é que vai poder tirar dali alguma coisa. Portanto, tudo isto que eu acabei de dizer não é claramente pensado, não foi estruturado, não foi debatido, e é daí que nós estamos sempre, constantemente, em termos públicos e de informação e até da documentação que é contratada para fazer os modelos ou a projeção, vemos coisas exorbitantes a nível de números, e portanto, os dirigentes que nós temos aqui hoje presentes, quando se deparam com esses estudos, quando leem por eles, quando pedem ajuda técnica e aconselhamento técnico, jurídico, contabilístico, fiscal ou outro, ao olharem para aquilo, o que é que percebem? Que aquilo não tem pés nem cabeça. Como é óbvio. Portanto, quando eu digo que existe muita política em torno do futebol, nós temos que reduzir esse nível de política no futebol, temos que ter um trabalho mais consistente junto das bases. E as bases são os dirigentes. Quando o Francisco há bocado falou nos dirigentes, são eles que definem qual é que é o produto que vai ser vendido lá fora. A Premier League, toda a gente fala da Premier League, a Premier League só se transformou na Premier League por causa de um acidente horrível em massa relacionado com adeptos, com as agressões, com a violência. Decidiram que tinham que mudar o produto, que aquele produto não era vendável. E isso tem 30 e tal anos, quer dizer, nós não chegamos aqui agora e vamos vender a Liga Portuguesa, a Primeira e a Segunda Liga, por 300 milhões, sei lá, para os PALOP, que tem um problema também, obviamente, de capacidade financeira. Basta olhar para o exemplo de Moçambique neste momento. Moçambique está a ferro e fogo, quer dizer, nós não podemos simplesmente lançar coisas para cima da mesa, e aqui o Francisco mencionou e tocou nisso, mas na realidade quem falou muito nisto, no mercado da saudade, foi Pedro Proença. Faz todo o sentido o mercado da saudade, mas o mercado da saudade tem capacidade financeira. Existem infraestruturas para que nós consigamos fazer chegar lá a Moçambique, Guiné, Cabo Verde, etc. Conseguimos fazer com que a imagem seja boa, com que os jogos façam sentido àquela hora os jogos serem transmitidos lá. Tudo isto tem que ser pensado. Nada disto foi pensado. Nós sabemos disso hoje. Nada disso foi pensado. E cabe aos dirigentes pensarem nisso. Não cabe ao presidente da Liga, da Comissão Executiva da Liga, da Federação, quanto mais podem, de alguma forma, iluminar o caminho. Mas são os dirigentes que têm que fazer força para decidir qual é que é o caminho que querem seguir e decidir. E aí, lamento dizer, não é só das sociedades esportivas da Primeira e da Segunda Liga, são todos. E, portanto, é muito importante que haja um debate amplo, nem que haja um congresso, nunca existiu em Portugal, tem que passar a existir para se definir o que é que aí vem. E já agora, se este é um tema tão complexo para nós conseguirmos chegar a um consenso, façam um favor, alguém que fale com o Primeiro-Ministro deste país e diga para suspender, pelo menos, esta lei que está em vigor, porque em 2025-26, já no final da próxima época, tem que ser apresentado um modelo.
Isto é impraticável. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Nós demoramos tempo para decidir isto, só porque estas pessoas que estiveram na Liga e na Federação não se sentaram à mesa devidamente para que nós chegássemos hoje e estivéssemos aqui a debater factos. E não temos factos da parte da Liga nem da Federação. Temos um modelo etéreo, eu diria quase utópico, por comparação com consultoras fiscais, que só trabalham números, a querer implementar aqui não sei, um valor muito apelativo que, na realidade, não vai ao encontro daquilo que é a nossa identidade portuguesa. João, se me permites, eu ainda acho que isto, vamos lá ver. Nós sabemos que um potencial aumento de receitas na negociação centralizada vem e estará sempre dependente do aumento da visibilidade do futebol português e da captação de novos consumidores e de novos fãs para o futebol português. E tu referes aí muito bem, nós tivemos um par de estudos não vinculativos que deram origem, eu acho que nem consigo qualificar bem, deram um nome inglês para parecer mais Confuso. Mais pomposo, não é? famoso, que deu origem a uma série de non-binding bids, etc. e tal, que são propostas também não vinculativas, Jerry, que tu referiste. Portanto, estudos não vinculativos que dão origem a propostas não vinculativas, para mim, é conversa de café. E, portanto, o que nós tivemos aqui até hoje foi conversas de café. Vamos ver exatamente o que vale, como vale, qual é a estratégia, etc. E eu já falei aqui disto. Portanto, isto é um primeiro ponto. Acho que a conversa tem que ser assente em pressupostos e rigores. E também, Jerry, tu referes e bem que os 50% equitativos e depois falaste aí da divisão, etc. A minha pergunta é, porquê é que estamos a assumir que essa vai ser a grelha ou a distribuição que ainda não foi decidida pelos clubes? Tal e Porque qual, tal e qual. nós estamos a assumir que isto vai ser um copy-paste de Espanha e esses estudos não vinculativos indicam que nós deveríamos usar, mas eu não acho que nós devemos ser um copy-paste de Espanha. Nós temos como já falámos no Fato à Medida, temos um futebol muito específico, com características muito específicas. Nós temos que ir buscar os grandes exemplos de Espanha, da Premier League, da Bundesliga, aprender com os erros da Liga Francesa, para não sermos piores do que a Liga Francesa, perceber o que é que aconteceu na Bélgica, perceber o que é que aconteceu na Itália, mas também perceber o que está a acontecer no Brasil, perceber o que é que está a acontecer na MLS e perceber o que é que está a acontecer nos outros desportos e depois isso sim vai definir a nossa estratégia. Portanto, eu acho que estarmos aqui a falar em 50, 25, 25, como já foi tantas vezes veiculado, ou numa distribuição A ou numa distribuição B, acho que é, mais uma vez, estarmos a dar na conversa de café. Vai ser decidido clubes durante este próximo ano, até à data de 26, a grelha de distribuição. Eu sou da opinião que tem que haver uma grelha muito personalizada, muito própria, para defender as características do nosso futebol. Temos que separar os direitos domésticos dos direitos internacionais. As nossas grandes marcas e os nossos grandes embaixadores nos direitos internacionais têm que ser, obviamente, beneficiados. Isto é uma conversa que está a acontecer na Premier League hoje, em que os Tal e clubes qual. estão a reivindicar mais share desse pool de direitos. E, portanto, isto é uma conversa e todas estas aprendizagens é o que nós temos que implementar agora. Portanto, acho que é errado estarmos já a assumir que vamos utilizar o francês ou espanhol, etc. Não, nós vamos utilizar o modelo português e temos que ser pioneiros, inovadores e muito eficientes no nosso modelo português, de acordo com tudo aquilo que já referimos hoje aqui no debate. Mas para isso é preciso haver gente interessada, gente competente e que domine as matérias para que se possam dar passos. E como o Francisco disse e bem, no café, os especialistas não se sentam no café para debater um tema destes. E um acrescento, se eu bem entendi, ou querendo aqui trazer também à apelação algo que o Francisco há pouco disse, relativamente à saturação dos mercados. Além da saturação dos mercados, nós somos hoje confrontados com uma efetiva e outra potencial, duas perspectivas de duas novas competições que podem, de facto, influir ainda decisivamente neste mercado de valores, que é a Superliga Europeia, em função da decisão do Tribunal Europeu, porque obviamente que vai ser um produto ultra apetitoso e os players obviamente que preferem investir numa Superliga Europeia em detrimento de campeonatos eu diria que residuais, e por outro lado o próprio Mundial de Clubes, que é uma nova competição introduzida pela FIFA e que também já ele próprio evidenciou em termos de receitas, eu não vou dizer um vazio, mas que as expectativas que foram criadas
estão muito aquém da realidade, certo, Francisco? Jerry, estamos a falar de expectativas, mais uma vez. Exato, não é? Expectativas e quem as criou ou quem fez as promessas tem que ser responsável por elas. Aqui em Portugal é a mesma coisa. Quem prometeu o que prometeu ou quem criou as expectativas também tem que assumir a sua cota parte de responsabilidade. O que eu acho é que, quais são as grandes aprendizagens do Mundial de Clubes e quais são as grandes aprendizagens da Super League? Eu gosto muito de ver a discussão sobre estas novas competições, porque o que é que elas procuram? Procuram a eficiência do modelo. A Superliga, o erro da Superliga, talvez foi a forma como ela foi Anunciada. e anunciada, porque o conteúdo que está por trás é irem aos modelos americanos e tentarem perceber o que é mais eficiente para terem mais retorno e rentabilidade nas competições. Nós devíamos estar a fazer, e vamos fazer com certeza, no futuro, talvez uma análise da nossa taça da Liga. Nós temos que fazer, como já se falou, dos quadros competitivos. Portanto, isso é tudo. Talvez criar novas competições que possam ser mais benéficas. Eu não sou nada. Portanto, tudo que vem, tudo que é disruptivo cria desconforto numa primeira fase. Mas numa segunda fase vêm os benefícios. Portanto, depois da chuva vem o. Portanto, eu acho que é preciso falar, mais uma vez, com rigor, com eficiência sobre as coisas e, portanto, olhar para todos os modelos e perceber o que é que o futebol português beneficia nas aprendizagens de todas estas ligas, todas estas competições, no sentido de colhermos os maiores benefícios. Oh, Jerry, se me permitires, muito Sim, sim, rapidamente, isto sim, que o sim. Francisco e indo também ao encontro, não sei se me irias perguntar, mas sobre essas duas competições, uma não concretizada, mas ainda pensante e vigente e no subconsciente de todos, e a outra que se vai concretizar entre junho e julho. Pode ser as duas um grande problema. Quando são anunciadas, e anunciadas de forma bastante capitalista, esse foi o grande problema. Ou seja, lançou-se dinheiro para cima da mesa. A atração foi sempre o dinheiro. Obviamente, uma difere da outra em vários pontos. A FIFA cria mais uma competição sem pensar na narrativa de como é que iria desconstruir o problema da fadiga dos jogadores, o problema do elevado número de jogos que cada jogador tem, etc. Fora outras questões que era, traz uma nova competição sem ter feito o caminho que devia ter feito, que era primeiro pesquisar os patrocinadores, no local onde iria desencadear ou teria interesse em desencadear o seu primeiro evento, perceber se era ajustado ou não era, e portanto, não, anuncia sem isso. E portanto, como disseste, e bem, Jerry, enfim, aquilo que depois veio a saber é que financeiramente não era tão interessante ou não é tão apelativo como iria acontecer. O caso da Superliga é diferente. Eu acho que o da Superliga, e por mais que tenha o apoio ainda muito forte por parte do Real Madrid, na pessoa do Florentino Pérez, que é uma pessoa que todos nós sabemos tem uma visão incrível daquilo que é o futebol para ele. Ele vê o futebol puramente como negócio, como é óbvio, mas é por isso que essa visão lhe permitiu ter os melhores jogadores Desculpa, do João, mundo e ganhar. são parênteses se me permites. Eu não sei se sabem, provavelmente tu saberás, mas só deixar partilhar aqui para os nossos espectadores. O Florentino Pérez, quando avança com o modelo de contratação de estrelas, contratou o diretor de marketing do filme O Rei Leão. Tal e qual. Portanto, porquê? Porque em Hollywood um filme tem que ser uma máquina de fazer dinheiro, não é? E depois exerceu uma pressão Exato. brutal sobre o governo espanhol por causa da famigerada Lei Beckham, que permitia nos primeiros 6 anos de contratação que a taxa de tributação dos rendimentos descesse de 41% para 24%. Portanto, só Sim. este parênteses que é para, Não, uma vez estás a falar do Florentino Pérez. e permite-me fazer mais um parênteses. Eu, curiosamente, quando comecei a trabalhar com o futebol em si, coincidiu, antes ainda de ter acabado o curso, tive esse privilégio, coincidiu com a altura em que o Florentino Pérez tem as grandes eleições com o Santos para o Real Madrid. E ele disse: Eu preciso de gastar dinheiro para poder tirar o Real Madrid da ruína económica. O Real Madrid passava mal e, portanto, ele teve que investir mais para poder ganhar desportivamente e para depois poder atrair os investidores. Lá está. É a mesma coisa que o novo estádio, aliás, com o estádio remodelado que tem, que é uma coisa espetacular e megalómana. Mas lá está, é a questão é a visão de um dirigente muito própria, em que sabe como utilizar e sabe como fazer proveito do puro capitalismo
em proveito daquilo que é o desporto, daquilo que é o evento, daquilo que é o espetáculo desportivo, que é muito mais do que um jogo de futebol. Mas eu acho que aí, hoje, só há determinados clubes que têm capacidade para o fazer, como o Real Madrid. Veja-se o caso do Barcelona, que está, eu diria, insolvente. Não é muito, não estou a dizer aqui nenhuma barbaridade, isto é verdade, está insolvente, quer dizer, ou pelo menos em falência técnica ou abrir daquilo que é o Código de Sociedades Comerciais em Portugal, mas consegue atrair investidores por causa da marca que é o Barcelona. Consegue fazer um acordo com o Spotify para a construção do novo estádio, consegue fazer um acordo inacreditável com a Nike para os próximos 20, 30 anos. Portanto, tem capacidade argumentativa, tem uma Produto, marca, produto, tem um produto. Epá, eu só não gosto muito de dizer produto porque me parece uma muito marca. comercial demais. Porque eu acho que é marca e não tanto produto, porque isto mexe com a emoção das pessoas. E, portanto, acho que o seguimento vai mais por aí. A questão da Superliga Europeia, e aqui fecho, prende-se com um grande problema. O modelo publicado e pensado quando se diz que é americanizado, tem a ver com o facto de não ter a meritocracia desportiva, aquilo que é o edifício desportivo. E, portanto, choca com o modelo europeu das subidas e despidas, portanto, das subidas e das descidas, daquilo que é, obviamente, a meritocracia. E aí vai ser muito. Colidem sempre com uma questão cultural. Portanto, eu não consigo implementar, pelo menos no imediato, a médio prazo, eu não consigo transfigurar aquilo que é as diretrizes da União Europeia, aquilo que está implementado desde sempre a nível europeu, nas federações, nas confederações, Tratado de aqui, Roma, no Tratado de Lisboa, perdão. obviamente, eu não consigo chegar aqui e fazer disto uma NBA em que ganhou este aqui, o último que ficou no último classificado vai voltar a disputar a Primeira Liga. Isto é muito difícil de implementar. É uma questão cultural. Eu não estou a dizer que não seja possível arranjar um modelo interessante para atrair sponsors e, portanto, patrocinadores, etc., para se criar uma Superliga. Mas o modelo competitivo em si, e é por isso que eu estou sempre a bater na mesma tecla, é preciso alterar os quadros competitivos para poder atrair não só consumidores, como também sponsors e financiamento. E é isto que Portugal tem que fazer, voltando aqui ao cerne da nossa questão, relativamente aos direitos audiovisuais. Ó, João, se me permites, Sim, sim, com certeza. Claro, Não, nem não, vamos, não, faz favor, Francisco, faz favor primeiro. Faz nós favor, faz favor. nem vamos ser uma NBA, nós nem vamos ser uma NFL. pois Vou não, claro que não. a La Liga, porque também esquecemos aqui de um ponto, as contas da La Liga cresceram 5 vezes a nível de sponsors globais a seguir à centralização, com um senhor chamado Cristiano Ronaldo no Real Madrid e um senhor chamado Ora Leonardo. bem, claro, Se claro. formos ver as receitas do Inter Miami subiram 130% também já em sponsorship. E, portanto, também há todos estes fatores. O estádio novo do Real Madrid, o ano passado, os resultados já está a faturar o dobro. E, portanto, são coisas absolutamente essenciais. Mas, volto ao meu ponto. Temos que olhar para o que a La Liga fez a nível de broadcasting, a nível de Claro. mais de 180 mercados, a nível de produção de conteúdos, a nível de digitalização, a nível de inovação, a nível da Media House que criaram e que é absolutamente essencial, a nível das infraestruturas que a Liga Centralização ou o negócio com a CVC proporcionou aos clubes, porque esta venda de equity da Liga Centralização não é uma linha de financiamento, nem é um empréstimo aos clubes para eles irem gastar onde quiserem, é para investirem no produto e na qualidade Exatamente. para nós realmente conseguirmos ter a marca que tu falavas mais atrativa possível. E, portanto, a La Liga tem casos de sucesso muito interessantes que nós temos que estudar, a penetração nos Estados Unidos, portanto, e falávamos do dinheiro audiovisual, às vezes não é só o dinheiro, é qual é a parceria estratégica mais interessante. Eu, para vos dar um exemplo, a La Liga tinha 12 milhões de espectadores nos Estados Unidos, com um novo contrato que fez com a NBC, passa para 70 milhões. Isto é absolutamente estratégico para o nosso país. Portanto, às vezes não Ah, é pagam, é o acesso e o marketing e a penetração que nos vão dar nesses mercados. Mais uma vez digo, mercados que estão altamente saturados de conteúdos e de ofertas de outras propriedades oh, esportivas. Francisco, só duas coisas muito importantes que estavas a dizer aí. Volto a dizer, quem tem a chave de sucesso para tudo isto que nós estamos a falar, seja centralização das direitos audiovisuais ou de qualquer, ou seja, captação de rentabilidade para as sociedades esportivas em Portugal ou para os clubes, são os dirigentes. E são os dirigentes que têm que pensar nos mecanismos alternativos e não ficarem à espera daquilo que pode ser ou não pode ser, ou pode não ser uma receita extraordinária. Eu queria vou já dar dois exemplos. Começamos na questão da Liga Espanhola.
da La Liga. O Francisco estou aqui num ponto muito importante que é a chamada Liga Impulso. A Liga Impulso é uma entidade que tem concentrado os direitos televisivos e que a CVC, que é uma entidade estrangeira, é um fundo com muito dinheiro, entrou, comprou uma parte, uma percentagem, salvo erro 7 ou 8% dessa empresa para investir nessa empresa, para melhorar o produto, ou seja, a La Liga entra na sociedade uma parceira estrangeira com dinheiro e o dinheiro que é investido nessa empresa é para melhorar o produto a que nível? Infraestruturas, por exemplo. Ou seja, não é para os clubes pegarem no dinheiro e irem esbanjar em jogadores ou irem esbanjar noutra coisa qualquer. É um produto, um financiamento que foi segmentado para melhorar socialmente e transversalmente o produto. Para quê? Para mais tarde, caso seja necessário, é alavancado o valor daquela empresa e eventualmente a CVC sai como equity, como a mais-valia. Portanto, aqui a questão é, mas está tudo pensado. E está bem pensado. Porque efetivamente se o produto resultar, se tornar melhor para o consumidor, se valorizar a competição, se tornar os clubes mais competitivos e mais equilibrados e ainda ajudá-los, está feito. Portanto, cabe aos dirigentes arranjar essa solução. E foi Javier Tebas que arranjou essa solução. Essa solução foi pensada com todos os dirigentes espanhóis, dos clubes espanhóis, e chegaram a um consenso e foi permitido. Eu lembro, por exemplo, o Barcelona e, salvo erro, o Real Madrid foram contra a entrada da CVC no capital dessa empresa. Outro exemplo que eu queria dar relacionado com o Benfica, de uma forma alternativa de uma tentativa de aproveitamento. O Benfica este ano contratou um jogador turco em que mexeu completamente com as redes sociais que o Benfica tem. Portanto, isto obviamente que o Benfica os seus dirigentes podem não chegar a esta capacidade, ou podem não chegar a uma pesquisa ou uma fonte de receita alternativa a este ponto, mas a partir do momento em que são confrontados com uma alternativa de receita diferenciada, têm que saber fomentá-la. E, portanto, se percebem que há aqui uma captação de financiamento que não faz depender em quase nada da parte, ou não há prejuízo para o próprio Benfica, tem que conseguir captar e ir atrás desse investidor, que até é mais barato neste caso. Portanto, eu volto a dizer, a centralização dos direitos audiovisuais, se nós olharmos só para o caso espanhol ou da Premier League, não vamos chegar a uma grande conclusão porque aquilo foi extremamente pensado, complexado a tal ponto, de uma forma que consegue-se abstrair dali um produto altamente valioso, mas demorou. E nós não vamos conseguir ter isso de um dia para o outro. Nós temos que começar a pensar, já o devíamos ter feito há muito tempo, e saber como estruturá-lo, porque nós também partimos atrás. E partimos atrás porquê? Porque nós, infelizmente, não temos um produto tão bom como aquele que os outros têm. E temos que ir concorrer com eles. E só há uma forma de concorrer com eles neste momento. É desportivamente. O Francisco, no início da sua intervenção, disse uma coisa extremamente importante que eu ainda não refleti. Está relacionada com a nossa capacidade de ombrear lá fora, desportivamente, com aqueles que são os grandes clubes. Aonde? Nas competições europeias. E nós não podemos deixar de ter essa capacidade desportiva. Se deixamos de ter essa capacidade desportiva, aí sim é que nunca vamos conseguir ter um produto que seja vendável, nem sequer internamente. Vamos começar a perder. Estamos com 1 hora e 9 minutos de discussão, caminhamos a passos largos para o fim, a conversa está absolutamente deliciosa. Queria-vos colocar a cada um duas questões finais, não sem antes deixar aqui uma nota que eu desejo, como interessado e amante do desporto, que quem não faz o TPC, se não for merecedor de umas reguadas, no mínimo que não faça jus ao princípio segundo o qual a culpa morre sempre solteira. E, portanto, sacuda a água do capote e deixe de assumir as suas responsabilidades. É aquilo que eu desejo para bem do futebol português e do nosso desporto. Quais são as duas perguntas finais que eu... Sim, Francisco. As perguntas é muito rápido. Eu não tenho dúvidas nenhuma que estamos perante uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. E vamos conseguir, obviamente, fazer o que a La Liga fez com um parceiro estratégico, etc., estando as pessoas de alta competência e de alta eficiência à frente da Liga Portugal no futuro, nós vamos conseguir, obviamente, os mesmos resultados. Até por uma questão muito importante. O tecido e os proprietários dos clubes portugueses hoje
temos vários investidores internacionais como proprietários dos clubes portugueses. E estes proprietários têm outros clubes no mundo global. E, portanto, nós estamos também a ver um fenómeno do multi-club ownership, em que o ano passado era 35% nas top 5 leagues, agora já é 40%. E, portanto, nós somos um mercado estratégico para estes investidores. E estes investidores só vêm para Portugal se nós tivermos gente credível à frente do projeto. De acordo. Concluindo, em relação ao vosso raciocínio, a falta de gente credível também terá sido, até à data, um dos motivos para que esses investidores estejam tão distantes do Jerry, investimento. eu levanto só esta questão. Nós temos eleições para a Federação Portuguesa de Futebol na próxima sexta-feira, o que implica alterações na Liga. Eu não conheço candidatos à Liga Portuguesa de Futebol. Há uma semana de eleições na Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, quer dizer, A Liga ainda tem um presidente, não é? Que é está simultaneamente certo. candidato e vice-presidente da Federação. E que não fica Uma coisa nada bem. fantástica. Pois, por isso é que eu estou a dizer. Quando eu ouço o Francisco dizer isto e o Jerry também ratificar, eu concordo a 100%, mas na realidade nós não nos damos também ao trabalho de darmos a entender que somos credíveis e que estamos a fazer as coisas bem. Não damos. Portugal tem um problema transversal, sistémico no dirigismo. E quando eu falo no dirigismo, falo ao mais alto nível. Não falo dos dirigentes de base, não falo das sociedades, não digo sociedades, não falo dos clubes, estou a falar da primeira e da segunda liga, onde há claramente um sindicato muito unido, mas que efetivamente traz este problema. E, portanto, tudo isto também, obviamente, sofre com esta falta, não é só de debate, mas esta falta de independência, não é? E de segundas intenções, eventualmente não tão pensadas. Transparência. A transparência parece-me, se bem que hoje estamos um bocadinho melhores do que estávamos há uns anos atrás. João, Não estou a dizer neste dossiê em concreto. ao comentar. Faz favor, Francisco. João, nós não temos candidatos à Liga, porque, como o Jerry bem diz, ainda temos lá um presidente que se candidatou à Federação Portuguesa de Futebol e não se demitiu. Portanto, Claro. Os outros candidatos não se chegam à frente, imagino eu. Mas a questão tem a ver exatamente com essa. Pessoas que tenham interesse em avançar devem anunciar que têm interesse em avançar. Por mais que ele perca as eleições, vamos partir deste pressuposto, que Pedro Proença não ganha as eleições para a presidência da Federação Portuguesa de Futebol. Eu não acho que isso seja, de alguma forma, impeditivo dele poder renunciar, por exemplo, à Liga. Eu sei que não faz, mas ele é que começou o problema. E, portanto, quando não falamos de forma transparente e aberta sobre estas questões, quando não temos, olha, vou dar um exemplo, quando não temos debates como este que estamos a ter aqui entre os dois candidatos para a Federação Portuguesa de Futebol, que é a entidade mais relevante neste momento, ou desde sempre, no futebol em Portugal. Quer dizer, não temos nada disto, as pessoas não conseguem perceber o que é que se passa. E depois temos aqui o problema, obviamente, da informação veiculada, como há bocado o Francisco disse bem no início, daqueles 3 estudos de potenciais intermediários até na angariação de patrocinadores e de investidores para os direitos audiovisuais. Desculpa, Vamos Jair. vamos para as duas perguntas e deixem-me brincar aqui um bocadinho, mas quando vos ouço, tenho momentos em que me lembro da letra da música que dizia: eu tenho 2 amores, mas não sei qual eu gosto mais. Porque parece que estamos aqui numa situação em que não sabemos de facto qual é a namorada que queremos, ou se queremos namorar as duas e avançar para algo que não é normal no nosso país. As duas perguntas são simples. Primeira pergunta: olhando para o mercado português e para a sua valoração, pontos fortes e pontos fracos. O que é que, do ponto de vista daquilo que vocês analisariam em termos de valorar este mercado português, o que é que apontam como forte e aquilo que claramente apontam como fraco? Primeira questão, para os dois, e depois vamos para a segunda. Eu posso responder já. Sim, O ponto forte eu acho que é os consumidores em Portugal adoram o produto do futebol, querem e compram, estão dispostos a pagar por isso e pagam caro, não tendo capacidade financeira para o efeito. Portanto, isso é um ponto claramente forte. Um ponto fraco, eu acho que está relacionado, obviamente, com o produto em si, com a fraca competitividade. E, portanto, eu acho que o produto que nós temos hoje não é atrativo para qualquer comprador, agora digo operador, ou seja, para oferecer mais do que aquilo que é hoje em dia o preço estabelecido. Francisco, fracos e fortes. O nosso ponto forte
é que temos pela frente muita coisa para fazer e muita coisa interessante num mercado dinâmico e cheio de oportunidades a nível global, cheio de aprendizagens, com muito acesso à informação e muito acesso aos case studies. E, portanto, esse é um ponto forte. É nós podemos desenhar aquilo que queremos para o nosso futebol. Esse é um ponto forte. O ponto fraco é que realmente já podíamos ter começado a definir este fato à medida, conforme referimos. Noto que talvez nos últimos anos mais recentes houve se calhar alguma apatia perante estes temas estruturais, mas vamos a tempo realmente de os corrigir e de andar para a frente. Segunda questão, para fecharmos. Pergunto-vos: centralizar para ganhar competitividade ou perdemos uma década sem criar competitividade para centralizar em ganho e em potencial perda? Centralizar para ter mais competitividade, sem dúvida absolutamente alguma. Uma depende da outra. A centralização está completamente dependente do aumento da competitividade do futebol em Portugal. Francisco? A centralização vai ser para ganhar, mesmo que isso implique um período de transição, mas a médio e longo prazo é um conceito e uma metodologia totalmente vencedora. Muito bem. Para terminar, permitam-me citar uma reflexão importantíssima feita por um jornalista de referência, Vítor Serpa. Vítor Serpa ontem escrevia o seguinte: é preocupante. O futebol português tem uma diminuição constante de qualidade, a começar pelos chamados três grandes. A exportação dos melhores jogadores torna o futebol nacional menos atraente. E tudo isto acontece quando se aproxima a data que obriga a centralização dos direitos televisivos. Ninguém parece interessado em discutir esta questão essencial, nem mesmo o jornalismo, que tinha o dever de o questionar e analisar. Uma boa noite, Francisco e João Diogo. Obrigado pela vossa presença, foi uma delícia. Obrigado a quem esteve em casa e perdeu, eu diria que ganhou 1h20 de uma discussão absolutamente substancial e no próximo mês cá voltaremos com o Dirigismo à Segunda, com outro tema seguramente interessante e fraturante para o desporto português. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.